Sejam muito bem-vindos. Pessoal, então vamos iniciando aqui, enquanto o pessoal chega. E para quem nunca participou aqui da Mentoria Gaia, esse aqui é já o episódio 37, tá? Que a gente vem fazendo ao vivo essas últimas novidades e tendências da IA para vocês. E hoje a gente vai trazer aqui um conteúdo sobre um lançamento que saiu em primeira mão ontem mesmo, que são os agentes no ChatGPT, tá? Vamos falar também sobre o fim do N8N. Será que é o fim dessa ferramenta que está tão em alta, que tanta gente está usando para criar automações? Vamos falar também sobre o possível fim dos canais darks com inteligência artificial, canais que são monetizados exclusivamente com conteúdos feitos com IA. Também vamos falar de alguns modelos novos de IA, como o Veo 3, o Grok 4. Vamos falar sobre novidades do Deep Agents e Agente de IA também, Química 2, DeepSight V2, que são modelos novos chineses aí, baratos, acessíveis, open source, novidades do Manus AI, do Cloud também, na criação de agentes. Vamos atualizar vocês também de Vibe Code, criação de aplicativos com IA, algumas atualizações que as ferramentas, que as plataformas estão colocando, principalmente na cobrança de créditos para utilização, mudança de valores e apresentar também uma ferramenta de prototipagem. Além disso, cases de alunos, né? Temos o case do Max, que ele criou uma plataforma de streaming usando IA do zero. Tem também o case do Michael, que ele vai apresentar aqui hoje, que nós somos os nossos alunos do programa Agência 50K. Beleza? Então, comenta aqui no chat o que você tem de expectativa para hoje, baseado nisso tudo que eu estou falando. Se é a primeira vez que você está participando aqui. Essa é a mentoria Gaia, o pessoal sempre pergunta, vai ter gravação, esse mapa mental que se apresenta, como é que eu tenho acesso? Os materiais extras, né? Mapa mental, ferramentas que a gente indica, tudo isso daí a gente disponibiliza exclusivamente para os nossos alunos da formação científica da IA, Programa Agência 50K, que são nossos produtos principais de educação, que eu vou falar um pouco mais aqui no final da mentoria para vocês que ainda não fazem parte, tá? E para quem ainda não me conhece, tá começando a fazer aí o Robo ADX, algum curso, tá a primeira vez, né? Eu tô há mais de 10 anos aí na jornada do digital, já trabalhei em todas as áreas aí do digital, desde a construção de sites, blogs, a gestão de agências, né, de lançamento de produto digital, tráfego pago. E hoje a gente tem a ZX Lab, que é essa escola de inteligência artificial a maior hoje em língua portuguesa do mundo, porque já somos mais de 7.000 alunos, tá? Também sou triatleta, pai, empresário, católico. E a nossa meta é chegar aí até o final do ano com pelo menos 10.000 alunos em todos os lugares do mundo aí que falam língua portuguesa. E também se você se sente chamado, se você, pô, cara, Rafael, eu quero aprender mais contigo, quero me envolver mais com a parte da IA, aprender na prática ali no dia a dia. A gente sempre também está com vagas abertas, a gente sempre dá prioridade para os alunos, então se você tiver alguma habilidade na área de marketing digital, de venda, de suporte, que é o que a gente precisa, entre em contato para você poder estar aplicando tudo que você for produzindo de projetos, contratos que vocês foram fechando, vão compartilhando também com a gente, me manda no Instagram, manda no WhatsApp, compartilhe na plataforma dos cursos da gente, porque a gente sempre está compartilhando os cases de sucesso dos alunos, que ajuda a divulgar o trabalho de vocês. E se vocês ainda não estão seguindo aí o canal do YouTube, do Instagram, aproveita para seguir os dois AR Caixa Digital, porque no YouTube a gente sempre está colocando alguns conteúdos extras de novidades da IA e no Instagram também, certo? Então, de fato, vamos aqui para o conteúdo de hoje. O pessoal que tem dúvidas aí pode deixar no chat no final. A gente também vai respondendo essas dúvidas, tá? Compartilhar aqui a tela com vocês. Já estamos aqui quase 30 ao vivo. Show de bola.
Então, hoje nós vamos falar principalmente aqui de algumas tendências, né? Como a questão do fim do Inuit e o fim dos canais darks, tá? Quando a gente pensa em tendências relacionadas à inteligência artificial, a gente tem que pensar que esse mercado ele muda muito rápido, né? As ferramentas, o que está em alta. Então, por isso, não pode se apegar muito às ferramentas, sabe? Que estão aí no mercado, que estão sendo utilizadas atualmente, porque uma hora ou outra elas podem ser ultrapassadas. Eu vou até falar em relação a isso do ChatGPT, da OpenAI, que inclusive hoje é uma empresa que está ficando bem ultrapassada. A gente pode ver em relacionado a esse lançamento que eles fizeram aí ontem, dos agentes de IA, que já não é algo que surpreende, né? Então você acessar, você vê um lançamento da OpenAI e não se surpreender mais, né? Mostra como eles realmente estão ficando atrasados aí para a concorrência. Então, vou até abrir para vocês aqui e mostrar essa novidade que é a maior, primeira mão, ó, saiu ontem. O ChatGPT, ele, há algum tempo atrás, lá para o finalzinho do ano passado, começo desse ano, ele tinha lançado uma ferramenta chamada Operator, né? Que a ideia era justamente ter um agente que acessa ali a internet e acessa os sites, pega informação do site, cria coisas. Só que é uma ferramenta que acabou que nunca chegou aqui no Brasil, ou só estava disponível nos planos mais caros de US$ 200. E paralelamente a isso, enquanto eles não lançavam, não deixavam acessível, outras empresas foram lançando ferramentas semelhantes mais rápido, inclusive aqui no Brasil, mais avançadas e inclusive acessíveis, com testes gratuitos e com valores mais acessíveis, como é o caso do Manus AI, do GenSpark, é, Abacus AI, eu já vi mostrando aqui em outras mentorias GAIS, né? E aí o ChatGPT veio e tentou correr atrás aqui do prejuízo e lançar esse agente de IA dele, né? Que inclusive o nome é agente é justamente para concorrer diretamente com essas plataformas, que são plataformas que são chamadas plataformas de Deep Agents, ou seja, são realmente agentes de IA. Essa é uma tendência que as IAs que antes eram apenas chats, né? Que a gente interagia ali por mensagem, agora elas se conectam com outros aplicativos, acessam a internet e fazem outras coisas, como criação de apresentação, criação de planilhas, criação de sites, de aplicativos. Por isso que hoje essas ferramentas são chamadas de agentes, elas fazem coisas avançadas, tarefas, né? Tarefas como se fosse realmente um agente ou um funcionário, tá? Então, o ChatGPT está lançando isso, deixando disponível para as pessoas somente agora. Aqui tem um exemplo que eles mostram no site deles de como é que funciona. Ele criando aqui, por exemplo, uma planilha, tá? E aqui tem um outro exemplo também, ele mostrando funcionando a interface, né? Então ele mostra aqui que ele acessa de fato aqui a internet, cria uma aba e vai fazendo o passo a passo para criar, né, o que a gente pediu para ele. Ó, inclusive aqui está integrado com o Google Calendar, né? Ele tem agora as opções de você conectar com outros aplicativos para puxar as informações de lá, né? Por exemplo, aqui no caso ele quer fazer um agendamento, ele pediu para verificar se no Google Agenda dele tem disponibilidade e bate com algum site lá de reserva de hotéis, né? Para fazer para poder fazer essa relação. Ó, aqui um outro exemplo, criar um site, um anime, né, um mascote, aí ele está fazendo aqui todas as etapas, ó, encontrou aqui as fotos. A gente já consegue usar isso aqui, ainda não está disponível na versão Plus, que é a versão de US$ 20 do ChatGPT. Eu acessei hoje mesmo, não está disponível ainda, mas eles prometeram disponibilizar 50 acessos por mês, né, de ações que a gente pode solicitar, que já é um começo, né?
E aqui é um comparativo, eles mostrando a performance para algumas ações, principalmente pesquisa, né? Mostrando aqui com os agentes, né? O resultado está bem melhor do que só usar o Deep Research, que já era uma ferramenta que eles tinham de pesquisa, usar só um modelo separado como o Tree, por exemplo. Aqui comparando também com o humano, né? Comparando também aqui com outras ferramentas como o Copilot. Então, agora sim, né? É claro que essas comparações, né? Esses benchmarks que eles fazem, são, vocês vão fazendo um cenário que coloque essa ferramenta realmente em destaque, né? Então, assim, pelo menos eles estão fazendo com as próprias ferramentas dele para mostrar que é mais avançado que as ferramentas que eles têm. Aqui eles estão um exemplo de colocando uma planilha. Ele quer que coloque dados automaticamente nessa planilha, pegando esses dados extras na internet e colocando na planilha. Ó, ele está criando aqui a planilha de Excel, integrada lá com o Google Sheets do Google. E depois a pessoa pode baixar, depois que ele insere as informações. Ó, você escolhe uma opçãozinha chamada Agent que você vai escolher para ativar essa opção, quando estiver disponível para a gente. Então, assim, é como eu falei para vocês, né? É algo interessante, mas não é nada novo. A gente já tinha várias ferramentas que fazem isso aqui e que também já fazem até muito melhor do que essa ferramenta do ChatGPT. Tanto é que eu já vi aqui alguns exemplos de outras pessoas que têm um plano de US$ 200 que já está disponível, eles testando e ainda parece muito problema, bug, a qualidade do slide não fica muito boa. Então, realmente eles estão lançando isso aqui bem atrasados, porque se a gente for ver. O próprio Manus AI lançou ontem uma funcionalidade que não tem nesse agente do ChatGPT e é bem mais interessante. Ó, uma questão de criação de gráficos para visualizações de planilhas. Ó, esse aqui foi lançado ontem. O Manus AI ele já tem várias funcionalidades que dá para fazer lá dentro. Então agora você coloca uma planilha e você escolhe qual tipo de gráfico que você quer criar, o formato, é um slide, é uma página, um relatório, o estilo de gráfico, e ele vai gerar tudo isso, e assim, com uma apresentação muito bonita, né? O exemplo que ele enviou, ó, gerou aqui em vários formatos diferentes, uns relatórios com os gráficos criados baseado na planilha que ele anexou. Você vê que realmente fica bem mais bonito, interessante, né, do que ali, do que o próprio ChatGPT está fazendo com os agents. Então, o Manus AI hoje é uma ferramenta aí chinesa aí, concorrente do ChatGPT, que dá para a gente, inclusive, usá-la bastante já gratuitamente agora, para fazer alguns testes. E, aproveitando que a gente está falando já dos Deep Agents, né? Vamos falar um pouco mais de outras ferramentas que foram lançadas aí de Deep Agents, que também são bem interessantes. Vamos falar primeiro do Cloud, que é uma das minhas favoritas. O Cloud, hoje ele é a ferramenta assim que está mais avançada para a parte de você usar agentes integrados com outras ferramentas dentro da própria interface deles, né? De forma fácil. Então eu estou aqui no Cloud e se eu vir aqui em configurações, em conectores, né? Adicionar conector, navegar nos conectores. Olha só a quantidade de conectores que agora já tem nativas, né? Já tinha alguns, mas eles expandiram muito. E tudo isso aqui, todos os aplicativos, o Calendar, o Asana, que é de gerenciamento de tarefas, o Canva também, que é criação, né, de arte, Gmail, o próprio Notion também, que é muito utilizado, o PayPal, o Stripe, meio de pagamentos, a Pia para automação. Vários deles aqui são
muitos utilizados hoje em dia pelas empresas. Eu posso vir aqui com um clique, vincular a minha conta e pronto. Quando está vinculado, eu consigo pedir para fazer qualquer ação que eu queira nesses aplicativos direto, é, usando o cloud, tá? Então, eu já testei aqui com o PayPal, com algumas outras Google Drive que já está integrado e funciona bem direitinho. Então, isso aqui também é um agente de IA, né? Porque ele faz ações específicas usando aplicativos aí fora da interface. E, inclusive, ele faz as ações lá. Então, por exemplo, se eu quero criar uma tarefa no Asana, eu posso pedir para ele criar a tarefa aqui, ele joga e salva essa informação dentro do Asana, diferente do ChatGPT, que ele só consegue trazer informação, mas ele não consegue guardar a informação, enviar a informação para o aplicativo. O Cloud ele consegue fazer isso. Isso aqui já tem a ver com a questão ah, do fim do N8N, tá? Porque, como você pode ver, o N8N, por exemplo, ele é uma ferramenta de automação para a criação de agentes, que a função dele é justamente fazer essa questão de integração, né, com vários aplicativos diferentes, de forma fácil e simples. Só que aqui o próprio Cloud, vocês veem que eles já estão fazendo isso, só que de uma forma até bem mais fácil do que o N8N, porque com um clique aqui eu conecto com a ferramenta e eu posso falar com ela via chat, né, e pedir para fazer ações. Claro que ainda não é automatizado, porque eu não consigo fazer aqui uma correlação entre várias elas simultaneamente, como o N8N, ou então, tipo, criar um fluxo que é ativado através de um gatilho diariamente, ou quando acontece tal coisa, como é o N8N. Mas já é um começo, já é uma possibilidade que muitas vezes a gente utilizaria uma ferramenta como o Intuit para fazer, a gente consegue já fazer usando o próprio Cloud aqui, né? E a tendência é ele avançar e ficar cada vez mais avançado nesse sentido. E aí também foi lançado o Kimi, versão K2, que é um modelo agêntico, né, que faz essas funções mais avançadas, navega na internet, conecta com os aplicativos chinês também. Um dos diferenciais dele que é open source, assim como o DeepSeek. Então você pode baixar o código, pode instalar no computador, no servidor, alterar ele da forma que você quiser. E se você quiser usar também via API, os preços dele via API são muito baratos comparado a outros modelos agênticos, né? O site dele é esse aqui, kimi.com. Você pode acessar depois aí, fazer alguns testes. Vou pedir para ele fazer algumas coisas aqui. Ah, e aqui tem algum. Esse link aqui tem alguns comparativos com outros modelos, então ele se sai até nos comparativos assim, bem próximo do Cloud 4 Ops, que é um dos modelos hoje mais avançados, e alguns testes por exemplo, de matemática ele fica até um pouco melhor, né? Então é um modelo que é poderoso, né? Ganha do DeepSeek, inclusive. Temos também esse modelo do DeepSight V2, que também é chinês, então eu posso pedir aqui para ele criar um aplicativo, um site, ele vai programar aqui. Por exemplo, crie uma apresentação sobre agentes de IA. E aí ele vai criar, e aí eu posso pegar esse link e compartilhar com as pessoas. Então, ferramentazinha simples, né, sem custo, porque é chinesa, open source, ela está aqui dentro do Rakeface, que você pode usar para fazer alguns testes simples. Aqui ele está codificando, a gente vai conseguindo ver em tempo real o que ele está fazendo. Então, da parte de API agents, que a gente tinha para ficar por dentro era isso, modelos de IA, tá? Agora são modelos, ferramentas específicas para fazer funções específicas de IA. Tem uma atualização do Vue 3, né? Que agora é o modelo mais avançado hoje, assim, em criação de vídeos, com IA, que cria voz, som, cria os efeitos de dublagem, cria os efeitos de fundo. Agora dá para a gente criar um clone subindo uma imagem nossa, né? Então, se você for lá no Flow,
que é nesse Flow aqui não. É uma ferramenta Flow do Google Labs. Se você for lá, você vai poder subir algumas imagens suas, fazer alguns testes. Ó, aqui, por exemplo, eu subi uma foto minha, um triatlon, até postei no meu Instagram e mostrei já pro pessoal lá do programa de escuta adiantado. Isso aqui foi criado baseado numa foto minha, ele criou esse vídeo aqui, tá? Se eu vir aqui em novo projeto, eu posso colocar, transformar frames, ou seja, fotos em vídeos. Eu vou aqui escolher a foto que eu quero e peço para ele fazer uma animação. Então, se for uma foto de uma pessoa, acaba gerando um clone dela ali em vídeo, tá? O pessoal está usando muito isso aí agora para como um concorrente do RayGen, que hoje é uma das principais ferramentas para criação de clones com IA. O Grok 4 também foi lançado semana passada, é, só que ele, para usar ele é um plano pago, um plano de US$ 30 no mínimo aí, e assim, vale a pena assinar para testar, né? Eu vi alguns testes aqui, apesar que nos benchmarks mostra que ele é bem avançado, coloca como sendo a IA mais inteligente do mundo, e alguns testes que eu vi aí, o pessoal fazendo, não teve tanta, assim, diferença em relação a outros modelos que já estão disponíveis aí no mercado, então eu resolvi nem assinar. Mas se você quiser testar de graça, e comparar com outros modelos, você pode usar essa ferramenta aqui, ó, Trail, TRAE, TRAE em português, que ela é uma ferramenta também de vibe code, só que ela é mais avançada, que você tem que baixar no seu computador, e aí você consegue escolher quais os modelos lá que você quer usar para criar, né, as páginas, o aplicativo, e você já tem lá a opção do Grok 4 para você escolher, e você vê o resultado, ok? Ó, aqui no Grok 4 ele mostra aqui uns comparações com Gemini, o A3 do ChatGPT, e sempre ganhando, né, nos testes. Mas, como eu falei, na prática, que eu vi aí, não achei muito interessante, por isso que eu nem fui atrás de testar. Vamos falar então dessas tendências aí do fim do N8N, né? É, assim como também os próprios sistemas de Deep Agents, como eu apresentei para vocês aqui, já estão avançando em algo que o N8N faz. A tendência também agora é nós temos ferramentas que a gente consegue, através de prompts, que criam uma automação toda completa no estilo de N8N para a gente. E uma dessas ferramentas agora que está em alta, que foi lançada recentemente, essa ferramenta chamada String.com. Então, basicamente, você vai acessar ela, você vai dizer qual automação que você quer criar, e ela vai criar para você aí, vai pedir só para você fazer a conexão com os aplicativos. Eu tenho, por exemplo, aqui um exemplo que eu fiz de um robô que faz análise financeira, na automação faz análise financeira, acessa a minha tabela do, do Google Sheets, pega as informações, quando eu atualizado uma linha lá, ela analisa as informações da planilha com o ChatGPT e depois envia um e-mail com um relatório criado, uma análise criada com o ChatGPT para o meu e-mail, tá? E que, como vocês podem ver na lateral, aqui tem todo o histórico, né, do que ela foi fazendo para mim. Ó, eu pedi inicialmente enviar e-mail toda vez que a minha planilha financeira for atualizada, trazer uma análise dos dados com o ChatGPT. Isso foi o prompt que eu pedi. Aí ele descreveu o que que ele ia criar para mim, eu aprovei e ele foi criando. E depois eu fui fazendo só as conexões que ele foi me pedindo aqui, passo a passo, tá? Até ficar pronto aqui. Isso aqui foi coisa de alguns minutos. Então, eu poderia fazer isso aqui num, no N8N? Poderia, mas seria um pouco mais demorado, um pouco mais complexo. Fora que, por exemplo, existe já a possibilidade.
no N8N deu pedir para criar um fluxo com IA e subir lá no N8N esse fluxo e configurar ele, sim, é uma forma fácil, rápida de fazer. Porém, aqui eu faço na mesma ferramenta, não preciso ficar baixando, né? ah, Baixando um template, um código que foi gerado para subir aqui. Aqui a própria ferramenta, ela já tem um assistente de IA que eu falo com ela via prompt e ela vai criando para mim aqui, assim como as ferramentas de Vibe Code, né? Então a tendência é que ferramentas como o N8N se atualizem para também ter seu próprio assistente de IA, como esse aqui, lá dentro, senão eles vão ficar realmente para trás. E uma tendência que eu vejo também é a próprias realmente ferramentas como o Cloud, o ChatGPT, até mesmo um Lovable, essas ferramentas de Vibe Code, elas também integrarem, criarem essa questão de automação bem avançada como essas funções do N8N dentro delas, né? Tá caminhando para isso, sabe? Então, daqui a pouco vai ser bem mais fácil criar isso aqui e a gente não vai precisar usar ferramentas mais complexas ou integrar várias ferramentas diferentes para conseguir fazer uma automação desse tipo aqui, tá? E essa ferramenta, por enquanto, você pode testar ela gratuitamente, porque ela está em alpha, está em estado de testes, então eles estão disponibilizando vários créditos aí para utilizar gratuitamente e testar. Então, uma coisa aqui também interessante para mostrar para vocês, a parte de Vibe Code, né? O que que foi que atualizou nessas ferramentas, nessas plataformas. Bom, agora as plataformas elas estão começando a cobrar de uma forma um pouco diferente quando a gente está utilizando um, uma plataforma de Vibe Code. Antigamente elas estavam cobrando um crédito toda vida que a gente mandava uma mensagem para criação, né, elas cobravam um crédito. E agora elas estão cobrando, começando a cobrar créditos variáveis, porque a API das IAs que elas utilizam para programar cobra valores variáveis de acordo com do que é solicitado, dependendo da complexidade, do tamanho dos tokens, da requisição. Então, para elas não ficarem no prejuízo, elas estão retransferindo, né, esse formato de cobrança para os assinantes da plataforma também. Então, o próprio Lovable, ele implementou isso usando um recurso chamado agentes de IA, tá? Então, agora, quando eu estou dentro de um projeto meu no Lovable, agora eu tenho a opção aqui do Agent Mode, que já está aplicado por padrão, e ele traz várias vantagens, como a questão de corrigir os erros de forma mais fácil por conta própria, identificar erros que ele não conseguia identificar anteriormente. Porém, agora ele cobra, né, de acordo com com as atividades que são solicitadas e podem, inclusive, cobrar créditos quebrados. Tanto é que a gente vai dar uma olhada aqui no meu plano, ó, eu gastei 62,8, né, o número quebrado, justamente porque ele vai olhar o tamanho do que eu estou pedindo para ele fazer e aí agora ele pode cobrar até menos do que um crédito, até mais do que um crédito. No geral, ele está gastando mais, né? Pelo pessoal tá falando, pela gente usando na prática, a gente vê que tá gastando mais, porém a ferramenta também ficou mais poderosa, né? Isso aqui é uma tendência que a gente está vendo acontecer. Mas se você quiser desativar também, para cobrar o crédito normal, você tem a opção de desativar ainda aqui se a gente mude. E também, para você que quer economizar aí, antes de criar um aplicativo novo, você pode usar essa ferramenta aqui, redecanvas.com, que ela é uma ferramenta só de prototipagem. Ela cria o design, ela cria as telas, mas não deixa ali funcional, integrado com bancos de dados, como uma questão que o Lovable faz, né? Então, por exemplo, quero criar uma tela.
de um dashboard de tráfego pago. Aí ela vai criar aqui essa tela para mim, que eu posso depois. É como se fosse um Canva, né? Então eu posso fazer desenhos aqui, posso botar anotações, sabe? Fica uma coisa assim, mais assim, parecido com ferramenta de design que eu posso editar, né? Também diretamente. Então isso é bem interessante. Eu vou abrir um aqui que eu já tinha criado anteriormente, só para vocês verem o resultado já pronto. Ele- Então ele criou essa tela aqui. Eu posso baixar essa imagem, eu posso baixar em código HTML com CSS, ou eu posso colocar um setinho aqui, posso fazer anotações, posso criar outras telas, botar aqui do lado e conectar elas para ver várias telas do aplicativo, redimensionar, e posso também interagir com a tela aqui, ó. Ela é funcional, mas os dados todos são só exemplos, né? Ela realmente monta só a caixa mesmo do design, do front do aplicativo aqui, que eu posso usar como inspiração para o meu projeto. E aí você consegue fazer algo sem custo aqui, depois migrar para uma ferramenta de Vibe Code para poder, é, de fato, implementar o projeto. Vou chamar aqui, assim, antes da gente chamar aqui os nossos alunos para apresentarem o que eles estão desenvolvendo com Vibe Code, né, usando plataformas como Lovable e tal, falar para vocês também dessa questão do fim dos canais Dark, tá? Com conteúdos criados com IA. Então, muita gente está monetizando canais do YouTube fazendo tudo com IA, né? Os vídeos todos usando o VO3, por exemplo. Só que agora o YouTube lançou uma nota que eles vão deixar de monetizar esses canais que são feitos totalmente com IA. Então é importante que, se você quer usar a IA para criação de conteúdo, que você busque usar para, por exemplo, usar para criar um anúncio comercial, para outros fins, assim, né? E não necessariamente para criar um canal de conteúdo, mas você tem várias outras aplicações que você pode usar a criação de conteúdo com IA sem ser uma monetização direta. Você pode criar um produto, né, um conteúdo com acesso, que vocês vendem acesso para ter acesso, esse conteúdo criado por IA. Você pode criar realmente clones, vídeos feitos com IA como serviço para empresas que precisam disso, conteúdo, criar, precisam de conteúdo para o Instagram, para alimentar a marca, se relacionar com os clientes e gerar valor. Então é uma coisa que é para você ficar realmente ligado, até porque isso é uma tendência realmente, né? Até mesmo para a parte dos blogs também, né? Os blogs estão cada vez mais deixando de ser relevantes por conta das pesquisas no ChatGPT, nas IAs, né? A gente está já começando a falar de GEO em vez de SEO, que é você otimizar as buscas dentro das ferramentas de IA para o seu site ser encontrado, para o seu marca ser encontrado, ao invés de ser no Google. Então está mudando o comportamento, né, dos usuários, das empresas, você tem que ficar ligado nisso aqui. E chamar então o Max ou o Michael, tá por aí? Opa, tô aqui. Pronto, Max. O Max é nosso aluno do programa G50K e ele desenvolveu um sistema de streaming usando a ferramenta Lovable, né, que ele vai mostrar para você, algo que ele queria fazer fazia tempo, mas não tinha as ferramentas adequadas, não tinha conhecimento, e com o IA ele conseguiu fazer de forma bem tranquila, né? E tá usando essa ferramenta na prática. Você pode apresentar aí, Max, falar um pouco mais para ti também? Tu pode se apresentar rapidinho, Max, e apresentar teu projeto? Sim, dá sim. Eu só vou arrumar minha câmera que ela fugiu aqui. Só um minutinho. Tá ok. Onde é que ela foi? Então, antes que o Max apresente aqui, só para vocês entenderem um pouco mais, né? Esse programa Agência 50K, ele é um acompanhamento de 6 meses aí que a gente faz com os nossos alunos, que a gente vê todas essas áreas da IA que eu mostrei para vocês aqui, desde os modelos de IA, os agentes de IA, vibe coding,
essa criação de automações usando não só o N8N, mas essas ferramentas como a Stream que eu apresentei aqui, e sempre trazendo essas últimas tendências e novidades. Principalmente na questão da venda, né? De você conseguir criar uma agência de você conseguir comercializar esse produto, saber como prospectar, como vender e fazer a entrega desse conteúdo gerado com IA para as empresas, né? Dessas soluções geradas com IA para a empresa. Então, o Max, ele está desenvolvendo para o negócio dele, para a empresa dele, mas também ele vai poder estar usando isso como um protótipo, um exemplo que ele pode também comercializar para outras empresas e faturar mais com isso. Tá pronto aí, Max, para apresentar? Oh, tranquilo, é só liberar o share. Ok. Então, enquanto você libera aí, eu vou Pronto. já falando aqui a minha ideia. Tá liberado, pode falar. Beleza. Eu tô com alguns projetos e um deles é esse que eu vou mostrar agora, que é um projeto particular que eu já tenho há vários anos, que é um programa, né, musical que eu entrevisto pessoas e tal, ou em eventos, em feiras, em locais de eventos que tenham música, né? E vocês conseguem ver aí? Tá compartilhando? Tô. Ainda não. Eu tô vendo aqui. Apareceu? Certo. Beleza. Então, assim, esse programa, como ele tem música, normalmente de bandas e grupos grandes, né? Quando coloca no YouTube, dá um strike, por causa de direitos autorais. Então, a minha ideia sempre foi colocar em um site particular, né, uma plataforma particular, e eu vinha fazendo, mas de maneira muito precária, e eu resolvi trazer todos esses vídeos para uma nova plataforma que eu criei no Lovable, que foi apresentada pelo Rafael, eu nem conhecia, que é um sistema muito fácil, muito simples de ser utilizado, e que eu consegui fazer. E além de simplesmente criar essa plataforma de streaming, eu coloquei um novo sistema, não sei se vocês já ouviram falar, de vídeos satisfatórios, que as pessoas fazem, elas estão comentando, né, o assunto, o conteúdo delas, e a tela dividida tem outra coisa passando, sei lá, alguém cortando alguma coisa, a pessoa mexendo com sabão, não sei se vocês já viram isso. Chama vídeo satisfatório. E eu pesquisei e trouxe outra coisa chamada Game Satisfying, que é jogo satisfatório. Então, por exemplo, essa plataforma, além de ter aqui toda a estrutura de, como se fosse YouTube, né? Você escolhe aqui o vídeo, aqui são realmente os vídeos, né? Um dos vídeos que eu já fiz, né? Dos programas, são quase mais de 50. Aqui eu ainda estou fazendo atualizações. Esse aqui, o último que eu coloquei é de 2014, que é do Porão do Rock, em Brasília. E o que acontece? Essa plataforma, ela não sei se vocês vão conseguir... Vocês conseguem ouvir? Mas se não ouvir, não tem problema, não. Só para vocês entenderem como funciona. Então, enquanto a pessoa está ouvindo aqui o vídeo, ela tem um joguinho que ela pode ir brincando aqui, ó. Então, isso, para essa molecada mais nova, é algo que eles já fazem, né? Então, eles costumam ver vídeos fazendo outra coisa. Isso é muito comum. Eu, por exemplo, eu só consigo ver vídeo do YouTube na velocidade 2. Quando eu ouço na velocidade normal, já fica meio tedioso, né? Parece que a gente vai acelerando, a vida vai acelerando, você não consegue... mas ver as coisas da mesma forma que antigamente. E essa ideia de colocar esse game satisfatório é exatamente para suprir essa necessidade, né? Principalmente que eu trabalho com música, então está mais voltado para o jovem, e ter essa ideia de que o jovem ele está vendo um vídeo, mas ele está fazendo outra coisa. Então é como se estivesse na ideia de preenchendo lacunas ali. Então nesse joguinho, ó, ele funciona também no celular. Então, no celular é a mesma coisa. Ele vai jogando aqui e tem recompensas. Por exemplo, eu vou, quando ele faz um combo, aparece essa telinha, não sei se vocês conseguiram ver,
Mas isso aqui é uma forma de entretenimento muito bacana, que os jovens gostam muito, e eu pensei na ideia de fazer isso porque eu já trabalho com isso. Ó. Então, se ele faz o combo, pausa o vídeo que está rolando lá atrás e consegue fazer essa comemoração, né? Que é bem satisfatório, na verdade. Como eu gosto de game também, então achei que seria uma forma legal de colocar esse tipo de coisa. Então a estrutura é essa, assim, é bem simples, não tem. Eu posso pausar o game, posso tirar o áudio também do game. Então, assim, só tem área administrativa, não tem área de membros, porque na verdade é de uma via, né? Ou seja, é só para apresentar os programas que eu tenho aqui e tal. E na parte administrativa, tudo no Lovable, tá? Uhum. Tem aqui a opção de você colocar os vídeos, né? Bota um link, sobe o vídeo direto. Tem também a opção de você colocar mensagens. Então, é uma forma muito fácil de você inserir o vídeo. Tem aqui a opção de editar esse vídeo. Eu posso colocar uma capinha, é igual como se fosse no YouTube. E tudo feito no Lovable. Tem a opção também de você avaliar, né? A avaliação ela grava no banco de dados. Eu usei o Supabase, porque é mais simples, né? O Lovable tem essa conexão direta com o Supabase. E é isso. É um projetinho simples, mas que resolveu o meu problema e que pode, de repente, resolver o problema de outras pessoas. Tem uma opção importante aqui, ó, que é de busca. Nessa busca, quando eu faço a edição, eu coloco as tags aqui, ó. Tem tags que eu coloco, então eu coloco tag, por exemplo, se aparecer uma banda, apareceu, sei lá, a banda Angra, sei lá, Scorpions, então eu coloco nessa tag qual é a banda, qual é a pessoa, o artista que apareceu lá, e quando o usuário for escolher aqui, pesquisar, por exemplo, qual banda que ele gostaria de ver, qual show e tal, ele só coloca aqui e busca e o vídeo já aparece direto aqui. Por exemplo, vou colocar aqui, acho que eu coloquei algumas, Porão do Rock, vamos ver, já aparece aqui, tá vendo? Então, Tá. ele seleciona Legal. exatamente a tag. Max, muito obrigado por compartilhar aí. E assim, é muito legal ver, né, um aplicativo desse todo criado com IA, com todas essas funcionalidades já implementadas, né? Imagina você ter que saber programação para fazer tudo isso funcionar, né? E é rápido. Diz aí quanto tempo tu demorou, assim, em média, para desenvolver isso daí, pra gente ter uma noção. Para fazer o básico, eu gastei, sei lá, um mês de Lovable, que Uhum, são uns $20, né? Só que nessa versão atual, eu percebi que está gastando mais. Eu sim, fiz umas alterações. Essa parte do jogo, por exemplo, eu fiz agora. Eu tá. gastei 30 créditos só para colocar essa questão do jogo, Aham. entendeu? Então, assim, teve ação que eu gastei uns 3 créditos de uma vez. É. Mas assim, então você gastou US$ 20 para fazer essa versão inicial, né? Que é o plano mais baixo do Lovable. Você vê que realmente é Uhum. muito acessível. Ele também dá 5 créditos diários para a pessoa poder testar, né? E outra coisa que eu, na verdade, eu queria saber o tempo que você levou, né? Ali pedindo para IA desenvolver, Ah, testando e o tal. tempo eu gastei, sei lá, se for colocar em horas, sei lá, umas 20 horas de trabalho, Uhum. E já ficou por algo aí. muito avançado, né? Uhum. É impressionante, assim. Praticamente o sistema pronto em 20 horas, né? E gastando US$ 20 ali. E funcional. Uhum. Impressionante mesmo. Bom, obrigado, Isso. viu, Max? É, eu vou chamar Valeu. aqui o Michael também. Michael tá aí? O Michael é nosso outro aluno que tem uma agência de marketing digital. E ele tá usando também o Vibe Code aí, o Lovable e a IA para desenvolver um sistema para os clientes dele, não é isso? É mais ou menos isso aí. Boa tarde, tudo jóia, Boa Rafa? Tudo tarde. jóia, pessoal? Show, Vamos pode lá, falar, Michael. então. Vamos lá, então. Ah, legal, cara. Na verdade, quando surgiu o Lovable, eu comecei a estudar ele logo, porque como eu já trabalhava em software house há muitos anos atrás, eu já gostava dessa parte de possibilidade de desenvolvimento, só que sempre fui do comercial, né? Sim. Então, só que as ideias de projeto, digamos assim, o product manager era meu, né? Era eu que fazia.
Então, agora, com o Lovable, a gente tem essa possibilidade de colocar a criatividade em campo e desenvolver coisas sem depender de programador. Isso é fantástico. Bom, vamos lá então. Vamos mostrar aqui o que que a gente está desenvolvendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, a princípio, esse sistema, ele... Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. A princípio, a ideia central era um sistema de gestão de projetos para agência, tá? Então, vamos dizer assim, o começo era isso daqui, tá? O começo, a ideia era poder cadastrar o cliente, lançar uma venda e gerir projetos, né? Gerir ali para ter a entrega sendo feita dentro do prazo, fazer um controlezinho um pouco mais próximo de tempo de desenvolvimento de cada etapa, e a coisa foi crescendo, crescendo, e praticamente, se for contabilizar em horas, deu um dia de trabalho para fazer isso daqui Uhum. em tudo. A validação está acontecendo, estou fazendo em etapas a validação agora, devo finalizar toda a validação até a semana que vem. Estou usando a versão paga, já usei todos os créditos que eu tinha, na verdade, agora eu tenho que pegar mais leve. Então, assim, ó, partindo daqui, na verdade, a gente vai partir daqui. Tem um controle, um cadastro de clientes, tá? Então aqui a gente tem é um cadastro simples, na verdade, né? Dados da empresa, o endereço, responsável legal, contato, redes sociais, algumas outras informações. Além do cadastro de clientes, então, a gente tem a parte das vendas, né? Aqui eu estou terminando a validação amanhã. Então a gente tem um dashboard, a gente tem o lançamento de uma venda. Aqui vai aparecer, então, um dashboard específico de metas para lançamento de metas e alguns dados que a gente quer utilizar. Aqui vai ter projeções, relatórios e algumas configurações. Nas configurações aqui, a gente tem a configuração de forma de pagamento, canais de venda, vai ter de funil de vendas aqui também, que por enquanto tem só no CRM. E aí, precisa do cliente e do vendas para vir para cá. Quando a gente criou isso aqui, a gente vai cadastrar um novo projeto, e aqui eu lanço os dados do projeto, o início e a data de fim prevista, né? E aqui o legal é que a gente vai lançar todas as etapas, uma a uma. E o tempo, o responsável, o nome da etapa, descrição, data de início, data de fim e o tempo estimado em horas, tá? Esse sistema aqui, ele está interligado, essa sessão ela está interligada com o cadastro de equipe, onde a gente tem uma funcionalidade de selecionar quais dados, quais características as pessoas da equipe têm. Então, eu preciso de um cara que trabalhe com Lovable. Legal, então eu já cadastro lá que eu tenho o João que trabalha com Lovable, eu tenho a Maria que trabalha com String, eu tenho o José que trabalha com Wix. E à medida que eu lanço as etapas do projeto, ele vai aparecendo vai aparecendo, deixa eu só lançar uma aqui. Ele vai me pedir o responsável e eu posso selecionar o responsável. Aqui não está aparecendo cores, mas se eu tivesse preenchido mais alguma coisa, ele ia aparecer indicado do lado Uhum. aqui, conforme as habilidades, então, que o usuário tem cadastrados lá na equipe, Uhum. né? Então, dentro disso, pode falar. Michael, cara, assim, te parabenizar porque tá muito completo, né? Com certeza você investiu um tempo aí, né? É impressionante como dá para fazer muita coisa, né? Assim, a partir da sua imaginação, do que você tiver em mente, você consegue pedir para fazer, né? Algo bem, bem avançado, bem completo. E quanto é que uma empresa, né? Não cobraria uma empresa criadora de sistemas, um software house, para desenvolver algo desse tipo, né? Isso aí, caro, no mínimo 10, 20, 30 mil reais para criar a versão inicial bem mais simples, o MVPzinho, né? E aí você com a assinatura de uma ferramenta de IA, né, pagando um plano ali básico, você consegue desenvolver
tudo isso em apenas um dia, né, como você falou. E a ideia do Michael é assim, ele tem já uma carteira de clientes, ele tem uma agência, então ele está desenvolvendo essas ferramentas para os clientes dele, para conseguir, né, agregar mais valor para os clientes dele, até mesmo aumentar o ticket, né, do serviço que ele está prestando. Então é muito estratégico você saber utilizar a IA para monetizar, porque existem várias formas. Às vezes você não precisa nem ir prospectar novos clientes lá fora, mas se você já tem uma base de clientes, você pode aproveitar ela e você colocar isso como um serviço a mais, criar alguma coisa a mais para esses clientes e conseguir aumentar o seu faturamento, sua lucratividade, como é o caso aí do Michael, não é isso? Isso. Na verdade, a gente tem a gama de clientes, tem a questão de estar algum tempo no mercado também, de clientes de outras épocas, né? Uhum, E o interessante da plataforma em si é exatamente essa possibilidade de você conseguir fazer a personalização de projetos de uma forma simples e você conseguir tirar uma ideia do papel de uma forma muito simplificada. Esse sistema aqui ele ficou, na verdade, até bem amplo, né? A uhum. maior parte dos projetos a gente conseguiria monetizar já com sistemas muito mais simples do que esse daqui. Lógico, esse aqui a gente fez, tá sendo desenvolvido primeiramente por uma demanda interna, né? A demanda de agência Sim, que a gente tem, mas ele pode ser replicado para qualquer empresa de serviço de qualquer segmento. é isso. Então, a ideia é exatamente conseguir desenvolver cada um dos módulos ali dentro, depois chegar nas empresas e dizer, olha, tem tudo isso aqui. Vamos ver o que que se encaixa no seu negócio. E aí personalizar só aquela etapa ou aqueles módulos que o cliente necessita. Muito bom. Muito obrigado, viu, Michael? Valeu! Tamo junto, pode contar. E se vê aí nas aulas do programa Agência 50K. E para você que ainda não está no programa Agência 50K, né? É esse programa que o Michael, que o Max também apresentaram aqui, fazem parte, onde eles aprenderam esse conteúdo de uma das ferramentas que são apresentadas lá, que é o Lovable, né? Para desenvolver tudo isso daí. E se você quiser fazer parte, né, dessa comunidade, para também desenvolver soluções com IA e ganhar com isso, né? Faturar com isso. Esse é o nosso objetivo. O objetivo do programa G50K é faturar, no mínimo, 50 mil em contratos em 6 meses de duração do programa. E aí a gente tem uma série de conteúdos que a gente entrega, são masterclass quinzenais, tá, que acontecem, ou seja, são 12 no total. E além disso, nós temos também as monitorias toda semana, que é onde a gente tira as dúvidas técnicas, analisa o que os alunos estão implementando para dar uma orientação. Então, não é só conteúdo, mas é também um direcionamento ali em grupo que vocês têm toda semana, nessas monitorias ao vivo e também no grupo de WhatsApp, né? A gente tem uma plataforma própria também, chamada ZX Lab Hub, onde a gente coloca todo esse material que foi criado durante o programa, né, as gravações e também oportunidades de negócios. E só para você ter uma noção, o que, que você vai ver durante todo o programa, a gente no início já vê a parte de prospecção e vendas, a parte estratégica de como é que você pode rapidamente já monetizar com os conhecimentos que você tem de IA de forma rápida, que a gente também fornece já várias videoaulas, assim que você entra, você não tem que ficar esperando ter todos os conteúdos das masterclasses, a gente já disponibiliza todo o nosso acervo de videoaulas gravadas de IA para você ir estudando e já podendo prospectar e vender, né? Aí depois a gente vai avançando com cada área de IA que você pode usar para monetizar na sua agência. Foi oferecendo vários serviços de IA. Uma parte de educação com IA, ou seja, como faturar com IA, oferecendo consultorias de IA e produtos digitais. Depois a gente vai apresentar no Masterclass a parte de monetização, criando conteúdos com IA, como clones, sites, blogs, e-books, artes, vídeos, avatares de IA, que você pode vender para as empresas esses serviços. Depois, a gente também avança nas Masterclass falando da parte de agentes de IA, né, como criar esses agentes na prática ali, usando ferramentas como o Typebot, Nitwin, Zayo, String, que eu mostrei aqui para vocês hoje, vendo como é que você consegue criar esses fluxos na prática, usando a própria IA para criar os fluxos, e conhecer as principais aplicações
de agentes de IA, quais são os que têm mais demanda, como é que você pode vender eles, precificar. Também temos uma masterclass falando só sobre automações, automação de recuperação de compras, configuração de CRM, automação de nutrição de leads, disparos em massa. A parte também de tráfego pago com IA, a gente tem uma masterclass sobre isso, porque é uma das áreas que mais tem demanda para aplicação de IA, ou seja, você usar IA para criar robôs que analisam o tráfego pago, criar dashboards de tráfego pago com IA, fazer otimização de campanhas. A parte também de criação de aplicativos e sites de IA, né? Justamente usando o Vibe Code e ferramentas como o Lovable, que já foi citado aqui várias vezes, e essas ferramentas de Deep Agents, o Abacus, o GenSpark, o Manus AI, essa nova agora do ChatGPT está disponibilizando também, a gente vai trabalhar dentro do programa, ver várias aplicações práticas dela. A gente também apresenta numa Masterclass prospecção com tráfego pago global, ou seja, como prospectar em todo mundo usando tráfego pago, clientes de outros países, né? A gente tem vários alunos de Portugal, de Angola, que falam em português, e essa estratégia validada a gente ensina também, para que vocês possam prospectar clientes de outros lugares do mundo, ganhando em dólar, euro. Robôs de vendas, então vou mostrar como aplicar a IA para te ajudar a facilitar seu processo de venda, né? Criar sua oferta, criar a prestação de venda, criar os contratos. Aí também falamos da parte de escala da agência, né? Tudo isso que eu falei para você até agora, é parte operacional, de prospecção, de vendas. Agora, se você quer faturar múltiplos 5 dígitos, né? Com IA, tem uma agência que está faturando ali na casa de 50K por mês, você tem que saber liderar, né? Saber quais são as pessoas que eu vou precisar nessa minha agência. E aí vou mostrar quais são os cargos. Com uma agência com 5 pessoas ali na equipe, você já consegue estar faturando esses 50K no mês. Como você fazer a gestão dos projetos, né? E a entrega disso com excelência, ainda mais trabalhando no formato, vamos dizer assim, remoto, que é o padrão assim, para empresas de tecnologia hoje em dia, né? Fazendo over delivery, tendo clientes de recorrência, como fazer o cronograma de entrega. E no final, a gente tem uma avaliação de tudo que você desenvolveu, dos seus projetos. Você pode receber uma placa de premiação aí de faturamento. Você pode se tornar uma agência licenciada também para poder revender nossos produtos digitais através, como se torna uma agência licenciada, faturando até 50% de comissionamento na indicação desses produtos. E isso aqui é só o conteúdo, pessoal. Só desse conteúdo aqui, 12 Masterclass, dá mais de 20 horas de conteúdo. Aí as monitorias semanais são mais de 40 horas também. Então, assim, é um programa que vai somar dá mais de 50, 60 horas de duração de conteúdos ao vivo, tá? Para você se capacitar. E aí você tem acesso a CX Lab Hub. Vou até mostrar para vocês aqui, que é uma plataforma que a gente desenvolveu exclusivamente para os nossos alunos, ó, que tem as oportunidades de negócios aqui. Hoje em dia, quando os clientes chegam, querem contratar um profissional, uma agência, a gente repassa as oportunidades para os nossos alunos. Aí eles, quando estão logados aqui, conseguem acessar o contato, né, do cliente para poder fazer a aplicação e poder concorrer àquela oportunidade, tá? São várias aqui. E também aqui a gente consegue ter o portfólio dos alunos que estão no programa, as pessoas podem entrar em contato para fazer network, parcerias, para contratar. Temos também a parte das aulas, estão todas cadastradas aqui, né? Todos os conteúdos que já foram ministrados ficam aqui disponíveis, as gravações, ó, para vocês reverem depois. E isso é só um dos benefícios do programa Agência 50K. Temos o grupo no WhatsApp, também com um monitor também para dar um suporte para vocês. Lá a gente compartilha em primeira mão o que a gente está desenvolvendo. Tem esse network global, possibilidade de parceria com os outros alunos. Então o pessoal entra lá, se apresenta. Então o cara que é mais comercial pode fazer uma parceria com outro aluno que é mais operacional para poderem crescer juntos. E todo o conteúdo que você vai ter acesso, né, do nosso acervo que você tem acesso imediatamente e dos conteúdos que você
tiver durante a sua turma, o acesso é vitalício. Acabou 6 meses, você continua com acesso a todas as gravações, para poder revisar quanto tempo quiser. Cada Masterclass também tem um plano de ação, metas que são colocadas para a pessoa atingir, colocar em ação. E também temos um ranking, né, uma gamificação aí, além das plaquinhas de recompensa de 10 mil, 50 mil, 100 mil em contratos. Você fechando isso durante o período, comprovando para a gente, você recebe a plaquinha. O primeiro lugar que fechar mais contratos durante os 6 meses, ele ganha uma premiação de 3 mil reais em dinheiro, tá? E aí você entrando hoje, a próxima turma começa dia 20 de agosto, né? Falta praticamente aí um mês. Qual a vantagem de entrar hoje? Além de garantir a vaga, porque as vagas são limitadas, a gente nunca coloca mais do que 20, 30 pessoas numa turma. Você, a partir de entrando hoje, você já tem acesso a todos os benefícios. Mesmo antes de começar as Masterclass dia 20 da sua turma, mas você já vai ter acesso ao acervo das aulas gravadas, você já vai ter acesso às monitorias semanais, ao grupo de WhatsApp com os alunos que já estão inscritos na turma para network. Então, tudo isso aqui você vai receber antecipado, ou seja, você vai ter 6 meses, mais um mês aí, né, praticamente de bônus extra, né, de todos esses benefícios aqui para você acessar se inscrevendo hoje. Por isso, quanto antes você se inscrever com antecedência, melhor, que você ganha mais tempo para usufruir desses benefícios antecipadamente e já começar a faturar. Inclusive, a gente tem vários realmente cases de alunos que antes de começar as Masterclass já começaram a fechar contratos, porque a gente fica divulgando, né, as oportunidades lá no grupo de WhatsApp, nas X-Lab Hub, então o pessoal acaba fechando mesmo antes de a gente começar a turma propriamente dito. Então, essa próxima turma, dia 20 de agosto, o investimento ele está saindo de 5 mil reais por apenas 1.997. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão ou 6 vezes de 497 no formato de recorrência no cartão, boleto ou Pix, tá? E a gente ainda dá uma garantia que se você aplicar tudo que a gente ensinou durante o programa e você provar isso e não conseguir no mínimo faturar esse investimento aqui de 1.997, a gente devolve 200% do teu investimento, por causa que você passou 6 meses aí querendo ter resultado, não teve, então a gente duplica teu investimento aí e te devolve, tá? Mas a gente sabe que é impossível isso acontecer, porque, cara, qualquer contratozinho de IA que você feche, você já é um contrato de pelo menos 3, 5, 10 mil reais, né? Se for um contrato anual, um contrato mínimo aí de 12 mil reais, né? Se você considerar 1.000 reais no mês. Então, não tem como você não faturar mais do que esse valor investido aqui e não fechar um contrato de 6 meses, né? É realmente um investimento altamente garantido. Então, para você se inscrever, você vai acessar o link que é 50k.zixlab.online. A equipe já deve ter enviado aí no chat para vocês esse link para vocês poderem estar acessando. Vocês vão cair nessa página aqui do programa Agência 50K, né? Onde vai ter aqui a opção justamente de você escolher qual é o formato que você quer escrever, se é no formato de assinatura ou de pagamento à vista. No pagamento à vista, a vantagem é que você tem praticamente 30% aí de desconto, né? Se você somar todas as parcelas comparado no formato de recorrência. E podem parcelar aí 2 vezes no cartão. Então eu vou clicar aqui, ó, adquirir agora, você preenche seus dados, tá? Mas preenche seus dados reais aí para qualquer dúvida nossa equipe poder contactar e tirar suas dúvidas. Clica aí em para pagamento, você vai cair nessa página aqui de checkout, né? Da Green. E aí você vai fazer a sua inscrição, tá bom? É, E agora eu vou tirar as dúvidas aqui de vocês sobre o programa Agência 50K e tudo que a gente falou na monitoria de hoje, tá bom? Vamos lá. As dúvidas de vocês podem deixar aqui no chat, é a hora de responder agora. O Vlamir tá aqui, parabenizando o pessoal.
A Ângela está perguntando se o acesso é vitalício. Sim, Ângela, o acesso à gravação, né, de todo o material durante 6 meses é vitalício. Então, mesmo depois de terminar o programa, você vai continuar com acesso a todo o conteúdo que foi disponibilizado, tá? Estavam perguntando aqui se o Flow do Gemini é pago, se é grátis. Ele tem a versão gratuita, sim, para testes. Ó, o Andrade está perguntando se ainda pode entrar no curso das X-Lab. Tava assistindo no Ruboé 10X. Legal, Andrade. Ainda temos, assim, algumas vagas para a turma do dia 20, né? Como eu falei aqui. Ó, o Divaldo também tá lá de Angola, tá desenvolvendo os sistemas deles. E a gente de IA, é, também é aluno lá do programa G50K. A Ângela tá perguntando também sobre questão de PDFs, né? E bônus. Exatamente, Ângela, a gente tem um bocado de bônus ali, né? Que eu apresentei de benefícios, e inclusive esses mapas mentais que a gente apresenta em cada aula está disponibilizado para você também lá, junto com a aula em anexo, esse material complementar. Ó, o Rodrigo tá lá no Agência 50K também falou, ó, que teve uma ajuda de um dos membros lá, dos mentores, que mudou totalmente a visão dele do projeto. O César está perguntando, ó, como é que é feito o atendimento para as dúvidas, no horário da mentoria, após teremos acompanhamento. Pronto, César. Tem as monitorias, que são encontros específicos só para tirar as dúvidas, né? Ao vivo, você compartilha a tela, a gente coloca ali o áudio, o vídeo, liga a sua tela, a gente interage ao vivo, eu com você, e vou te orientando lá. Mas também tem todo um suporte no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp do programa G50K ele é aberto, tá? Então vocês podem mandar suas dúvidas ali a qualquer momento, que nossos monitores, a nossa equipe vai estar lá para estar te orientando, e os outros alunos também. Então o suporte ele é constante online, no grupo de WhatsApp e também ao vivo nas masterclass e principalmente nas monitorias, durante os 6 meses de duração do programa. O Hélio está perguntando aqui, ó, qual que é a melhor ferramenta para contratar, para trabalhar com agência, o Gemini, o ChatGPT, o Cloud. Então, Hélio, como eu estava até mostrando hoje, as ferramentas de IA elas estão avançando para se tornar ferramentas agênticas, né? Que elas fazem muito mais do que simplesmente você conversar com elas via chat. Então, hoje em dia, você usar só o Gemini, o ChatGPT, o Claude como um chat não vale muito a pena. É melhor você realmente usar uma ferramenta como o GenSpark, né? O Lovable, o Manus AI, que são ferramentas que fazem muito mais coisas e que eles trabalham não só com modelos, eles trabalham com vários modelos. Então, por exemplo, tu tá usando o GenSpark, lá dentro dele tem todos os principais modelos, você pode selecionar qual que você quer usar para fazer tal tarefa, ou então ele mesmo seleciona, se você deixar ele selecionar automaticamente o melhor modelo, tá? Então, na verdade, o que eu te recomendaria hoje, como agência, seria essa ferramenta, como eu já falei, GenSpark, que hoje eu considero a melhor custo-benefício, que tem tudo incluso. Também tem a Tese AI, que é muito boa, que a gente usa aqui, que tem acesso a vários modelos de IA também, tudo incluso em uma só, né? Então é melhor do que tu sair assinando um chat, né? Um LLM de AIs separadamente, assinar só o Gemini, só o ChatGPT, só o Claude, não vale muito a pena. O Claude até, assim, se você for ficar usando ele para criar alguns protótipos, né, de sites ou de aplicativos até, antes de usar uma ferramenta como o Lovable, por exemplo, vale a pena. Né? Hoje em dia a gente usa para isso, a gente assina, mas a gente usa para criar coisas ali rápidas, testes, protótipos, para depois jogar para uma ferramenta mais avançada que consome mais créditos, né, de realmente criação. Então, e também essa questão dos conectores, né, que eu mostrei. Então, se, por exemplo, eu quero usar o Cloud aqui para me ajudar na minha produtividade, conectando ele com várias ferramentas aqui, como o Asana, o Google Agenda,
para ficar fazendo as coisas só por chat, né? Aí é interessante também nesse caso você assinar o Cloud, né? Que é uma função específica dele. A hospedagem no Lovable é cobrada nos créditos? Exatamente, Hélio. Quando você assina o Lovable, a partir do plano mais básico, já está inclusa a hospedagem. Você pode, inclusive, conectar seu domínio lá e você não precisa se preocupar em ter que contratar uma hospedagem e jogar o seu aplicativo, o seu código para uma hospedagem separada, não. Então ele já hospeda. Essa é uma das vantagens do Lovable, porque é uma ferramenta tudo em um, né? Ele não só desenvolve, mas ele já hospeda, já publica, já conecta com o domínio. Então é algo muito rápido e simples ali de desenvolver. Até mesmo a parte do banco de dados, você conecta ali rapidamente, com poucos cliques, né? E aí não precisa se preocupar muito com isso, não. Então, Ângela, Hélio, aguardo vocês aí e todos os outros que estão interessados no programa Agência 50K, tá bom? Se vocês também tiverem mais alguma dúvida, quiserem que a equipe entre em contato com vocês para esclarecer mais, fala aqui no chat que a equipe vai estar falando com vocês. Passa o contato aí do WhatsApp, na verdade, de vocês para a equipe poder contactar, beleza? Obrigado aí pela participação de todos e a gente se vê aí. Ó, a Ângela está perguntando, última dúvida aqui para finalizar. A Ângela está perguntando sobre certificado. Sim, Ângela, tem certificado. Agência licenciada ZXLab, no final você faz uma aplicaçãozinha e aí você sendo passando essa aplicação, nessa avaliação, você recebe o seu certificado, tá? Então, brigadão, pessoal. A gente se vê aí na próxima Mentoria Gaia.